uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas não tem qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Feliz sábado. Feliz sábado. Todos de pé, vamos louvar o hino 573. Sou
É muito bom poder estar aqui mais uma vez para louvar o seu nome, para podermos engrandecê-lo. Agradecer por todas as bênçãos que recebemos esta semana. E nesse momento, pedimos uma vez mais que o seu Espírito Santo permeie nosso meio e que o Senhor aceite a nossa adoração. Amém. Tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Santifica-nos na verdade, segundo a Escritura diz, a tua palavra é a verdade. Amém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Ele não está aqui? O amor vive. Nesse espírito de adoração, nós vamos cantar então o hino O Amor Vive. Conhece
Amém? Com esse pensamento, vamos nos ajoelhar e orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos concede de estarmos em Sua santa casa de oração, para louvar e agradecer o Teu santo nome. Nós queremos te pedir uma bênção especial para cada filho seu que separou esse tempo nessa manhã para vir ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um deles. Que o Senhor possa preencher os nossos corações com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha abençoar o pregador dessa manhã. Que o Senhor possa falar, Pai, através dele, aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, nos ajude a cada dia sermos melhores na Tua presença. Venha abençoar também os dízimos e as ofertas. Que tudo que for feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Laís, eu vim lá de Jaboticabal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E essa música que eu vou cantar, ela fala um pouquinho do sacrifício de Jesus. E o sacrifício que ele fez foi por mim e foi por você. Então medite nessa letra. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Seu sangue jorrou, foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor.
Vamos orar. Pai, estamos encerrando um ciclo e sempre um misto de sentimentos quando isso acontece. Ficamos felizes por olhar para trás e ver que o Senhor atuou através de nós, por nós e conosco, mas também, de certa maneira, ficamos um pouco tristes. É muito boa a sensação de não só ser canal de bênçãos para as pessoas, mas podemos fazer novos amigos, podemos participar da transformação que o Senhor quer executar na vida de cada uma delas. Amém. E uma vez mais, Senhor, pedimos que o elemento humano desapareça e a Sua palavra seja exaltada. Amém. Que no estudo de hoje, e a ideia foi deixar o melhor por final, o Senhor possa, uma vez mais, se mostrar presente por Seu Espírito. Amém. E, através do estudo de hoje, todos aqui possam experimentar santificação, transformação. Perdoe os nossos pecados, seja conosco, te pedimos, não porque merecemos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador, teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado. Eu quase que solto um boa noite aqui, eu não superei ontem ainda. Tudo bem com vocês? A gente chegou na última mensagem, igreja. Eu esqueci de combinar, vocês falam lá quando eu falo isso, tá? Bom? Vamos lá. A gente chegou na última mensagem, igreja. Eu também gostei muito. Foi muito especial para mim poder estar com cada um de vocês, participar da adoração, ouvir as mensagens musicais e perceber o Espírito Santo trabalhando no meu coração também. E o melhor sempre fica para o final. A mensagem de hoje, ela contém a pergunta da semana, porque ao longo da semana você percebeu que nós fizemos perguntas, nós respondemos perguntas e as respostas nos levaram cada vez mais próximos de Deus, mas também da correta compreensão de quem nós somos. E sem mais delongas, aliás, eu vou com calma, né? A pior coisa que vocês poderiam fazer é um almoço comigo pregando aqui na igreja. Eu vou ficar aqui com vocês até 1h30, 2 horas agora. Brincadeira, vai ser rápido, eu prometo. Eu quero fazer a pergunta mais importante da semana. Você conhece o Senhor? De acordo com a sua experiência pessoal, a tradição religiosa que você tem, de acordo com a cultura à sua volta, a oportunidade de estudar a palavra de Deus e tudo que você aprendeu nessa semana, isso mexeu com os seus sentimentos. Você pode olhar hoje para trás e dizer que conhece o Senhor. E quando eu falo de conhecer, eu não estou falando de saber quem é, eu estou falando de conhecer, de conviver, de passar tempo, de saber o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta. Você conhece o Senhor? Se essa resposta não for afirmativa, gostaria muito que você prestasse atenção na mensagem de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Até 1h30 vai dar para explorar bastante coisa. Brincadeira, viu, gente? Capítulo 24, o último capítulo do Evangelho segundo São Lucas. A partir do verso 1. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga não achei. Todos acharam? Amém? Amém. A minha versão diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Pare um pouquinho e preste atenção em mim. A gente vai lendo e trabalhando o texto. O capítulo final de Lucas, ele é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, justamente não só por conter o momento que é o ápice dessa Semana Santa, que é a ressurreição de Jesus, mas existem algumas lições aqui fundamentais para aqueles que desejam, de fato, conhecer o Senhor. E eu quero começar te explicando quem eram elas que a Bíblia está mencionando. Quem são essas mulheres? Vai lá no verso 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Vai lá em Marcos 16, verso 1. Marcos, capítulo 16, verso 1. Você achou? Diga amém. Amém. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé
compraram aromas para irem embalsamá-lo depois do sábado, viu, gente? Fique bem claro. Essas mulheres fazem parte de um grupo que os evangelistas escreveram e declararam estar com Jesus durante a sua vida e ministério. Elas, diferente dos apóstolos, foram as que ficaram com Jesus na crucifixão. Ali aos pés da cruz, apenas o apóstolo João ficou ali. O restante, todo mundo fugiu e estava de longe. E as mulheres também ficaram ao lado de Jesus. Dessas mulheres, existem algumas bem próximas a Jesus e outras que ele fez milagres na vida delas e elas estavam ali. E o verso 2 continua nos dizendo: e encontraram a pedra removida do sepulcro. Aqui, esses versos estão conectados com o fim do capítulo anterior, que fala da morte de Jesus e que, conforme o mandamento, elas descansaram no sábado. No domingo pela madrugada, elas chegaram com tudo preparado para embalsamar ou os aromas para passar no corpo de Jesus. Era típico da tradição judaica. Só que elas tiveram uma surpresa muito grande. No caminho, uma delas disse assim: quem é que vai remover a pedra para a gente? E quando elas chegaram, a pedra já estava removida. Perplexas, assustadas, elas pensaram o quê? Alguém roubou o corpo. Está aí, olha o verso 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas criaram expectativas, o que pode ter acontecido com Jesus. E agora vem o primeiro momento importante, eu peço a sua atenção no verso 4, do capítulo 24. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes, o que está escrito aí na sua Bíblia? Dois varões, dois homens com vestes resplandecentes. Não é aquele pozinho que você joga na roupa não, gente. Eram anjos. Aqui existe algo fundamental que a gente vai trabalhar em todo o capítulo. A palavra-chave é revelação. As coisas são reveladas porque por nossa conta não conseguiríamos descobrir. E os anjos apareceram para revelar algo a essas mulheres. Revelação, na Bíblia, a gente tem revelação que se tornou canônica, que os profetas escreveram e se tornaram o que a gente hoje conhece pela Bíblia. E existe a revelação que não é canônica, ou seja, profetas que existiram, transmitiram mensagens de Deus, guiaram o povo de Deus, mas não estão aqui na Bíblia. A gente tem, por exemplo, o profeta Natan, que repreendeu Davi. Esses dois varões, com vestes resplandecentes, não se apresentam, não dizem o nome deles, quem são, mas a mensagem deles é muito importante. Se você tiver uma caneta, grifa aí os dois varões, sublinha, e escreve aí perto, testemunho. Verso 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Eu lembrei do Ronaldo, né, que me fez a pergunta ali do problema com o problema. Eu falei, depende de onde é, porque se for lá em Minas, o trem deu errado. Eu ia falar um negócio assim, o trem aqui deu errado, então a gente vai fazendo o caderno hoje. Eles fazem uma pergunta para as mulheres pensarem. Nem todas as perguntas precisam de respostas. Algumas são retóricas e existem para que a gente pense a respeito do que a gente acredita. E os anjos desafiam as mulheres a própria realidade do que eles estavam vendo. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Elas ficam assustadas. A revelação desses dois anjos, tecnicamente chamada de revelação adicional. A revelação adicional, ela não tem o objetivo de trazer algo novo. Ela tem o objetivo de apontar para algo que já existiu. Você vai perceber que os anjos, através das palavras deles, eles trazem da mente das mulheres dois temas: os ensinos de Jesus e as profecias sobre o Messias. Ou, em outras palavras, eles fazem questão de lembrar as mulheres do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Revelação adicional leva você para aquilo que já está revelado. Essa é a função de Ellen White na Igreja Adventista. Verso 6. Ele não está aqui, disseram, mas ressuscitou. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Foi muito especial poder participar desse tema nessa semana e sair por aqui todas as vezes. Eu fiquei me sentindo Jesus ressuscitado.
Eu vou sentir falta da decoração. Cadê a Daiane? Parabéns. Eu ajudei também, viu, gente? Eu cheguei e tava tudo no chão aí. Aí eu ajudei. Eu fiquei até tarde também. A Daiane vai pôr no teu quarto. Né? Põe lá na porta, né? Vai ficar legal. O verso 6, depois de dizer que ele ressuscitou, os anjos fazem a primeira menção. Lembrai-vos de como vos preveniu. Em outras palavras, lembrem-se do que Jesus ensinou. Lembrem-se dos ensinos de Jesus. Hoje, para nós, é o Novo Testamento. Está escrito. Para elas ainda não tinha nada escrito. Mas se lembraram. Estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Vejam, a expressão Filho do Homem remete às profecias messiânicas do Antigo Testamento. Lembrando das palavras de Jesus, ao mesmo tempo eles lembram do Antigo Testamento. Você quer conhecer o Senhor? Revelação, Antigo e Novo Testamento. Revelação que vem de Deus. Amém? Amém. Verso 7. Opa, esse aqui eu já vi. Verso 8. Então se lembraram das palavras de quem? De Jesus Cristo. E olha só a reação delas. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com eles. Eram Maria Madalena, esse aqui a gente já leu, vai para o 11. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Vejam, você já viu alguém que duvida da revelação de Deus? Tem muita gente que duvida. Não só na Bíblia, especialmente no contexto adventista, muita gente critica, questiona e duvida de Ellen White. Cuidado! Se a revelação é de Deus, você não está duvidando dela, você está questionando o próprio Deus. Qual é o nosso problema? A gente é cético, a gente é descrente. A gente está pronto para questionar a Bíblia, os escritos de Ellen White, mas as coisas aí fora a gente não questiona. A gente vê vídeo no YouTube, um pregador que fala bem, tem um laboratório, a gente já está acreditando no que ele está pregando, a gente não vai confirmar se o que ele está falando está de fato de acordo com uma visão concentrada, bem elaborada e correta das Escrituras. A gente simplesmente acredita e começa a criticar a igreja, critica a liderança, critica a Ellen White. Cuidado com esses vídeos de YouTube aí, viu, gente? Teologia você não faz com um verso só, com meia dúzia de versos, não. Você tem que pegar todos os versos na Bíblia que falam sobre o assunto. Inclusive os que você não gosta, que contradizem o que você acha que a Bíblia está dizendo. Você vai estudar, você vai ver o contexto, para chegar à conclusão do que eles estavam querendo dizer e aplicar para a gente hoje. É assim que se estuda a Bíblia. Verso 12. Pedro, porém, olha o Pedro aí de novo, né? A gente já estudou sobre ele essa semana. Pedro sempre aparece, né? Ele gosta de... o pessoal diz aí fora, né? Os caras se puxam. Isso aí é Pedro, ele sempre se puxava, cara. Pra falar. Correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Um dos principais apóstolos, aquele que andava com Jesus, um dos 3 amigos íntimos de Cristo, chegou lá e não viu nada. Jesus mostrou para as mulheres e não mostrou para Pedro. Por que será? Porque mulher fala. Brincadeira. É brincadeira. Não fui eu, que fique bem. Jesus, ele quer demonstrar que para ele não faz distinção entre pessoas. Ele pegou algumas das mulheres que, para os discípulos, eram as piores pecadoras e apareceu primeiro para elas. Olha que legal. Não importa quem você é, o que você já fez, não importa o seu currículo ou se você preferir a sua capivara. Em Jesus você é aceito, amado e compreendido. Amém? Amém. Aí vamos agora para o decorrer da história. Até agora, elas viam Jesus, os anjos revelaram para elas. Nós entendemos que revelação ela sempre te leva para o Antigo e Novo Testamento. Em seguida, vai ter 2 discípulos especiais aqui, que Jesus vai aparecer para eles. A gente não vai ler tudo, mas um dos nomes desses discípulos, alguns dizem que talvez seja até um casal, a gente não sabe. Aquilo que a Bíblia não revelou, a gente fica tranquilo. Dizem que é um casal e que o nome de um está aqui é Cleopas.
Isso, Cleópas. Eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, dava uns 10, 12 quilômetros. Quantos quilômetros tem daqui até Santa Cruz da Esperança? Que é o caminho que eu faço, que eu conheço, para mim fazer. 14, é quase essa distância, só que a pé. Eles estavam voltando, só que eles estavam arrasados, tristes, cabisbaixos, desanimados. Parecendo quando o Palmeiras perdeu a final do Mundial. Eu fiquei chateado também. Vai ganhar esse ano, né? Amém? Olha o verso 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E todas as coisas, eles não estavam falando só da morte de Jesus, mas também do que as mulheres disseram, porque elas contaram para todo mundo e ninguém acreditou. Verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio, quem está aí na sua Bíblia? Jesus. Aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como? Impedidos de os reconhecer. Para um pouquinho aí, presta atenção em mim. Você se lembra de Gênesis 3, quando Satanás engana Eva? O que ele prometeu? Os seus olhos se abrirão. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi isso que aconteceu? Se abriram para ver a besteira que eles tinham feito. Naquele momento, Satanás, ele tomou controle ou uma certa semelhança com a natureza humana. Ele girou a chavinha. Para ser bem claro, a única fonte de verdade conhecida por Adão e Eva era Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus dizia. Satanás ofereceu uma segunda fonte, o que ele estava dizendo. Então ele girou a chavinha, Eva foi enganada, acreditou, Adão pisou na bola mesmo, ele sabia o que estava fazendo, ele foi lá e fez também. Tá vendo? Vocês falam mal das mulheres, quem errou lá foi Adão, foi ela. O problema sério lá foi com ele, a decisão dele. Então, ele lhes perguntou: o que é isto que vos preocupa e que te tratando à medida que caminhais? E eles falaram como? Entristecidos. Por que eles estavam tristes? Porque a cosmovisão deles, a maneira que eles viam Deus, o mundo e as coisas que estavam acontecendo, estava tudo embaçado. Eles não estavam na fonte correta. As mulheres e o encontro delas com os anjos já nos ensinam que quando o conhecimento é sobre Deus e as obras de Deus, você tem que ir aonde? Revelação. Antigo e Novo Testamento, e o que os profetas, provados pela Bíblia, disseram. É assim que você conhece Deus e como Ele age. Só que eles não estavam nisso. Primeiro erro deles. Verso 18. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo: és o único porventura que tem estado em Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? Qual foi a resposta desse homem, Cleópas? Em outras palavras, ele estava triste porque a sua experiência pessoal com Cristo foi frustrada. Por que a experiência dele foi frustrada? Por que ele se decepcionou com Jesus? Quem sabe? Jesus não atendeu às expectativas de Cleópas e de nenhum dos discípulos. E eles estavam olhando para Jesus com os óculos da dor, do sofrimento, dos seus sentimentos de frustração por esperar que Jesus seria um rei messiânico que tomaria o poder e libertaria Israel, o Judá, todo o território da Judéia do Império Romano. Em seguida, o verso 19, ele lhes perguntou: quais? Jesus, ele gosta às vezes de fazer perguntas para a gente, e muito mais importante do que as perguntas que você tem para Deus, são as perguntas que Deus tem para você. Essas vão produzir de fato transformação, santificação. Então Jesus, ele continua puxando o assunto. Quais? Explicar o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o, como é que está na sua Bíblia? De todo o povo. Para um pouquinho aí, só para você entender como é que às vezes a gente lê, mas a gente não raciocina, a gente não reflete. Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo? Sim ou não? Sim. Eu gosto quando vocês ficam em dúvida. Sim ou não? Sim. Acreditavam. Até ele morrer.
Agora Jesus já foi um profeta, poderoso em obras e palavras. Aqui a gente lembra das tipologias que eu mencionei. Inclusive o próprio Elias, que também era poderoso em obras e palavras. Vejam. Para os discípulos, Jesus não poderia ser mais o Cristo, porque ele morreu. Na cabeça deles, de acordo com a experiência pessoal deles, Jesus não deveria morrer. Esse não era o sonho dos discípulos. Você tem seus sonhos, mas esteja preparado para a frustração de entender que eles não são os sonhos de Deus. Depois da experiência pessoal, a gente vê outro problema que estava embaçando os óculos deles. A gente leu o 19, né? O 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, qual que é a esperança deles? Como é que está aí na sua Bíblia? Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia que tais coisas sucederam. Depois da experiência pessoal, o que estava atrapalhando eram as tradições religiosas. Só que baseadas no que eles queriam e não no que a Bíblia dizia. Porque no Antigo Testamento existem profecias do Messias vencedor, mas também existem profecias do Messias sofredor. Eles pegaram só o Messias vencedor. A parte que falava do sofrimento de Cristo, eles pegaram e jogaram fora. Bugaram assim. Não, essa parte aqui eu não quero não. Só que não é você quem decide, é Deus. Se você não estiver disposto a aceitar a revelação completa, você vai criar um Deus de acordo com a sua vontade, os seus desejos, e vai colocar o nome nele de Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram. E por isso eles se frustraram. Só que Jesus, em sua sabedoria, a história segue. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam dizendo que foram ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo: tem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Isso aí é testemunho. Em outras palavras, revelação adicional, que aponta para aquilo que já está revelado. O problema nunca esteve na revelação de forma Antigo e Novo Testamento, como se ela fosse incompleta. O problema somos nós que não estudamos como deveríamos. Então Deus precisa levantar, vez ou outra, outro profeta para levar a gente para a Bíblia. Se a gente estudasse a Bíblia como deveria, Deus não precisaria ter levantado o ministério de Ellen White. E não sou eu que estou falando isso, ela falou. A gente não precisaria dos testemunhos se a gente estudasse a Bíblia como deveria. A gente estuda um pouquinho e quer produzir conhecimento de Deus. Aí a gente fica atraído pelos pregadores do YouTube e começa a aparecer um monte de coisa estranha aí que não está de acordo com a palavra de Deus dentro da igreja. Não estou dizendo que todo pregador de YouTube é ruim. O problema é que a gente não tem filtro suficiente para comparar com a Escritura. O problema é que muitas vezes nós acreditamos neles sem conferir se o que eles estão dizendo é verdade. Não existe um estudo sistemático de começo ao fim da Bíblia. Olha, 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tem... esse aqui a gente já viu, perdão. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Terceiro problema. Depois da experiência pessoal e da tradição, eles colocaram acima da revelação a própria razão. Mas não faz sentido. A gente não viu, a gente não tocou. Na minha cabeça isso não faz sentido. Eles colocaram a razão também acima da revelação. Isso estava atrapalhando eles a entenderem quem é Deus e a obra de Deus. Irmão, cuidado. A Bíblia ela contém mistérios que a gente vai descobrir só na eternidade. O próprio fato de você estudar a Bíblia e não entender tudo é prova de que ela é de Deus. Se você entendesse tudo, você poderia falar que foram homens que escreveram. Então lhes disse Jesus. Jesus é um pouco duro aí. Honestos e tardos de coração, para quem tudo, como é que está aí na sua Bíblia? Que os profetas disseram. Revelação. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. 27, que é o principal verso desse capítulo. E começando por onde? Discorrendo por onde? Todos os profetas. Está escrito aí alguns dos profetas? Todos. Está na sua Bíblia? Tem alguma versão que está aí por alguns dos profetas? Sim ou não? Não.
está escrito aí, todos os profetas. É assim que você faz teologia, é assim que você estuda a Bíblia. Você pega tudo que a Bíblia fala sobre um assunto. Todos os homens que falaram sobre aquele assunto, para você entender a vontade de Deus. Continuando 27. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em metade das Escrituras. É isso que está escrito aí? Todas. Todas as Escrituras. Havia 3 porções das Escrituras hebraicas: a lei, os escritos, os profetas e os salmos, que são os livros poéticos, não só os próprios livros de salmos. Então Jesus pegou tudo, e quando o texto aí diz que expunha-lhes, isso aí em grego é dihermeneu, ou seja, Jesus estava fazendo exegese, hermenêutica. Ele estava explicando o que significava. Não basta somente você entender, você tem que explicar. E Jesus explicou para eles. Olha o que acontece quando Jesus explica para eles. Quando depois de deixar de lado o que a razão estava dizendo para eles, que os sentimentos da experiência pessoal estava dizendo para eles e da tradição, ele coloca a revelação. Quando se aproximavam da aldeia para um dia, 28, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ali o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então, o que acontece? Você percebeu que Jesus veio com a revelação, o Antigo e Novo Testamento, a revelação autorizada e confirmada de Deus, ele reverteu a chave que Satanás tinha gerado? Abriram-se de novo os olhos de alguém na Bíblia, só que agora da maneira correta. Olha o que acontece em seguida. E o reconheceram, e ele desapareceu da presença deles. Você conhece o Senhor? Você deseja conhecer o Senhor? Qual é a única fonte confiável, ou a primeira e absoluta que deve provar todas as outras? Revelação. Revelação autorizada e confirmada de Deus, Antigo e Novo Testamento, e nós cremos assim os escritos de Ellen White. Agora 32, e para mim é o que mais me emociona. E disseram um ao outro: porventura, não nos... O que aconteceu com eles aí? Ardia o coração. Ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos... Põe as Escrituras. Gente, guarda uma coisa no seu coração. É só o estudo da Bíblia que vai fazer seu coração arder. É só o estudo da Bíblia que vai produzir transformação e santificação. Não é o que o Henrique fala, não é o que o pastor Daniel, o pastor Mota, ou qualquer outro que você conheça fala. É a exposição correta das Escrituras. Existem homens de Deus sim que são utilizados, são ferramentas nas mãos do Espírito Santo, que são escravos da palavra, submissos e que ensinam outras pessoas a verdadeira exegese e hermenêutica das Escrituras. Mas não coloca essas pessoas no lugar de Deus. São seres humanos, falhos. O objetivo deles é sempre te levar para Deus. Um dos pastores que eu mais admiro da Igreja Adventista é o pastor Bulhon. Ele é muito mal interpretado, porque sempre que ele fazia uma conferência, ele não ficava lá tirando fotos, sabe? Essa questão que hoje é comum pra gente. Hoje até a gente aqui, né, qualquer coisinha a gente tira foto. Não estou falando que é errado também não, mas cuidado para não idolatrar isso. O Bulhon, ele tinha medo de se tornar um ídolo para os irmãos, para as pessoas que estavam ouvindo ele. E ele evitava isso. Nos bastidores, sempre que alguém ia falar com ele, ele era muito atencioso. Você percebe isso pelos livros que ele escreve. Ele ouvia, ele aconselhava. Não é quem cai, não me toque, eu não quero sair em foto. Porque ele sabia do risco de se tornar um ídolo na Igreja Adventista. Para pensar nos homens de Deus que você conhece e que caíam. Como é que você se sentiu? A gente fica triste. Só que teve gente que até saiu da igreja por causa disso. Sabe por quê? Estava adorando aquele homem e não Deus que mandou aquele homem. A gente já está acabando. Ardia o coração quando expôs as Escrituras. 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Eles ficaram tão felizes. Essa exposição das Escrituras deixaram eles tão animados e contentes que eles andaram mais 12 quilômetros de volta para Jerusalém, só para contar o que tinha acontecido. A verdadeira exposição das Escrituras te faz ser uma testemunha de Deus. Você não consegue ficar calado, você tem que colocar isso para fora, você tem que contar para os outros.
É isso que o estudo da Bíblia deve fazer com a gente. Então, os dois contaram o que aconteceu no caminho e como foi por eles reconhecido no partir do pão. Falava ainda estas coisas, verso 36, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Já pensou que estavam testemunhando e Jesus aparece no meio de todo mundo? Olha a reação dos discípulos. Eles, porém, como é que eles ficaram? Surpresos e atemorizados. Acreditavam estarem vendo um... Vixe, agora complicou. Então, de onde é que eles tiraram essa ideia de espírito? Aqui nós temos o quarto problema, ou a quarta sujeira aí que embaça as lentes da sua cosmovisão, que é a cultura. Os discípulos estavam cercados de cultura greco-romana, que acreditava na dualidade platônica, ou seja, existia o mundo de Deus e o mundo dos homens, alma e corpo. Os discípulos, na hora, é um espírito. Mas, Henrique, eles não sabiam que quando a pessoa morre é como é semelhante ao estado de sono, que não existe esse negócio de alma desencarnada? Sabiam. Eles não estavam com Jesus quando ele ressuscitou Lázaro? Quando ele disse que Lázaro estava dormindo, mas ele falava da morte de Lázaro? Estava ou não estava? Sabe qual que é o nosso problema? A gente não coloca filtros para aquilo que a gente está jogando para dentro através dos nossos 5 sentidos. Você está jogando sementes. Você acha que você está filtrando, você acha que você sabe diferenciar. Só que a hora que você estiver no aperto, isso vai aflorar de uma vez. Quando eles estavam atemorizados, assustados, espantados, o que veio na mente deles é o espírito, mesmo sabendo que na revelação isso não existe. E se isso aconteceu com os discípulos que andaram 3 anos e meio com Jesus, fizeram uma faculdade de teologia com o melhor professor do universo, o que você acha que pode acontecer comigo e com você? Cuidado com o que você está assistindo, o que você está ouvindo. Você está jogando sementes lá para dentro. Isso vai dar fruto, isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Eles, porém... Opa, perdão, estou errando os versos hoje. 38. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E aqui eu vou resumir, a gente ir encerrando. Vocês devem estar com fome, né? Não? Posso continuar então? Tá bom. Vejam, Jesus aparece para eles, eles acham que é um fantasma, um espírito. Não é a primeira vez que isso acontece. Só que Jesus corrige eles. Então Jesus come junto com eles para mostrar para eles que aquilo ali não tinha nada a ver. Porque explicar agora não seria suficiente. E acontece aqui de novo o que aconteceu, o que a gente leu agora há pouco. Abriram-se então o entendimento deles para compreender as Escrituras. A razão, ela tem o seu lugar. A cultura nos influencia em maior ou menor grau. Ninguém é influenciável. Só que você pode evitar da filé mignon, a natureza pecaminosa. Né? Você pode evitar alguns lugares, assistir algumas coisas, ouvir outras. A tradição, ela tem o seu valor. Ela é muito importante, especialmente para a gente que é cristão, adventista. A gente tem tradições, a gente tem coisas que nos ensinam. E a experiência pessoal é muito importante também no nosso relacionamento com Deus. Só que nada disso substitui ou pode estar acima da revelação. Se a revelação contradiz algo que você aprendeu desde pequeno, fique com a revelação, fique com a palavra de Deus. Essa semana você aprendeu muito, você estudou muito. Talvez você não gostou de tudo. E eu fico feliz por isso, porque se você estiver gostando de tudo, tem algo errado. A palavra de Deus, segundo Paulo, ela é para nos corrigir, para nos redarguir. Se você está vindo aqui e só está gostando do que está ouvindo, tem alguma coisa errada aí. Ela precisa nos colocar diante da realidade da qual pertencemos, da nossa necessidade de salvação. Se você não reconhece a maldade do pecado, você não vai valorizar a vacina, a cura. Quantos aqui pegaram Covid? Foi bom ou ruim? Exatamente. Quando a vacina saiu, gente, eu não quero entrar nessa questão de vacina não. Mas para quem sofreu com a doença, para quem perdeu algum familiar,
Você queria a cura, sim ou não? Você queria uma solução, sim ou não? Você queria o fim da pandemia, sim ou não? Porque você sentiu na pele o perigo da doença. Se você não reconhece o quanto o pecado é perigoso na sua vida, tudo que a gente está fazendo aqui é em vão. Tudo que Jesus fez é em vão. Quero encerrar a mensagem de hoje e essa semana fazendo um apelo. A gente vai ter mais uma mensagem musical com a irmã Laís e eu quero que você converse agora você e Deus. Você vai ser sincero com Deus, porque Deus ele ama a sinceridade. Você vai dizer para Deus onde você tem errado. Vai pedir poder para mudar isso. Você sabe, nós sabemos onde é que a gente está falhando e o que não é a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente não pede solução para Deus. A gente não valoriza a cura, a vacina contra o pecado. Esse é o seu momento com Deus. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamado, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor, ele daria o seu amor. Ele veio morrer para ser nosso Salvador.
pai, quando eu tinha 12 anos, ele fez uma das piores coisas da minha vida. Ele começou a me levar para a roça para trabalhar. Vocês acham que eu gostava? Não. Pergunta-se hoje. Uma das pessoas que eu mais agradeço na minha vida por fazer parte dela é o meu pai, por esse motivo. Os pais corrigem aqueles a quem amam. Você não corrige quem você não está nem aí com a pessoa. E a Bíblia ela me dá cada chicotada às vezes. Na hora eu não gosto não, mas depois eu fico feliz porque eu sinto que eu sou amado. Eu tenho um pai no céu que se preocupa comigo. Você quer fazer as pazes com esse pai se estiver distante? Ou você quer mais uma vez dizer que o ama e é grato por tudo que aconteceu 2022 anos atrás? Se for o desejo que o Espírito está colocando no seu coração, fique de pé. Vamos encerrar com essa. Pai, obrigado pela semana. Aprendemos muito, crescemos muito e apanhamos muito também. Nós agradecemos ao Senhor porque nos ama e quando é preciso nos corrige, nos ensina. Vivemos em um mundo em que nem sempre temos consciência dos perigos que enfrentamos. Coisas boas como experiência pessoal, tradição, mesmo a cultura, podem nos atrapalhar a reconhecer o Senhor, a te conhecer, a entender os teus planos e o teu agir. Ajuda-nos a colocar acima de tudo a revelação, a formarmos um filtro que nos ajude a cada vez mais reconhecermos quando o erro se aproxima de nós e como um povo, honrarmos o teu nome e pregarmos o Evangelho. Amém. Abençoe muito a igreja com suas respectivas famílias aqui em Cajuru. Amém. E o caráter do Senhor possa ser refletido por nós e em nós. Abençoe a liderança, abençoe cada um dos irmãos que participou essa semana. Te pedimos não porque merecemos, mas em nome daquele que é a razão da nossa vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Feliz sábado.